Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Reginaldo e a Cláudia, que começa junto conosco essa nova etapa, né? No curso passado, nós fizemos um caminho assim, muito profundo de autoconhecimento, de cura interior, que era o curso Tecendo o Fio de Ouro. Esse curso que é proposto agora tem um estilo bem diferente daquele. É um estudo mais sistemático da fé, né, da doutrina, do catecismo da Igreja Católica, para que a gente possa saber o que nós acreditamos, em quem nós acreditamos, quais são os princípios que direcionam a nossa vida da fé. Então hoje a proposta, né, nesse primeiro dia, é fazer uma apresentação do catecismo, né, para que vocês possam ter condições de, quando precisar estudar, quando precisar fazer uma pesquisa no catecismo, vocês saibam manusear, né, esse livro. Nós vamos trabalhar com 2 livros em especial, 3 na verdade, né, que são inseparáveis. O Catecismo da Igreja Católica, que é esse livro que contém de maneira sistemática a nossa fé e questões da moral cristã, católica. O Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é basicamente a mesma coisa que o Catecismo da Igreja. A diferença é que esse aqui é mais resumido e ele tem uma didática de perguntas e respostas. Desde muito tempo, na antiguidade, desde muitos anos atrás, os catecismos eram feitos assim, nesse formato, né, de perguntas e respostas acerca da fé. Então ele tem uma forma mais fácil, né, de ser estudada. É mais agradável o compêndio. Embora ele seja mais resumido, então pode ser que algumas coisas, embora tenha... Aqui contém também, na essência, toda a doutrina. Esse aqui é mais completo. Como eu disse que haviam 3, né? 3 livros que são inseparáveis. Esses 2 que praticamente são o mesmo, mudam um pouco a didática, e a Sagrada Escritura, a Bíblia, que também é um livro indispensável para nós. Certo? Devemos trazer a Bíblia, porque está interligado, não tem jeito de separar o catecismo da Sagrada Escritura. Tá certo? Então hoje, basicamente, nós vamos estudar, né, essa forma, a didática, o modo como nós podemos estudar o catecismo da Igreja Católica. Né? Talvez alguns de vocês já conhecem a estrutura do catecismo, talvez não. Quem já conhece tem um pouquinho de paciência. Hoje é mesmo um pouco de apresentação do catecismo, do curso, né, que deve durar por alguns meses. Eu não sei quanto tempo ainda a gente vai conseguir fazer o curso. Né? Então a gente vai tentando se estruturar, aí eu vou depois tentar fazer um cronograma para a gente ver como que a gente pode fazer o andamento do curso e ele andar com mais facilidade. Hoje, eu vou usar basicamente o catecismo. A partir da semana que vem, por causa da didática, vou usar mais o compêndio. Embora o catecismo vai estar sempre aqui do nosso lado, para que quando a gente precisar aprofundar nesses temas que são tratados no compêndio, a gente tenha essas referências. Mas a guia, né, para o nosso estudo vai ser esse aqui, porque ele já tem essas perguntas, né, e as respostas que nos facilitam mesmo a compreensão. É mais fácil, esse aqui é mais fácil de compreender, tá bom? Bem, para que um catecismo na igreja, na nossa igreja? Para que um catecismo da Igreja Católica? Para que nós tenhamos um parâmetro e para que nós saibamos em que acreditar. Existia um catecismo muito antigo chamado Didaquê. Ele era chamado de o Catecismo dos 12 Apóstolos.
lá no começo da igreja, chamada ainda igreja primitiva. E nesse catecismo existem algumas orientações sobre, por exemplo, como se deve batizar as pessoas. Lá se fala sobre o batismo, por exemplo, já com aquela forma trinitária como nós encontramos na Sagrada Escritura. Quando Jesus diz, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos pegaram essa forma que Jesus ensinou e escreveu como uma orientação para que a igreja continuasse fazendo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá na Didaquê, que é esse catecismo dos 12 apóstolos, que é esse livro antigo, também fala, por exemplo, o modo como se deve celebrar a Eucaristia. Né? Nós encontramos a narrativa da instituição da Eucaristia em Lucas, encontramos também nos escritos de São Paulo, em Coríntios, né, que fala que Jesus, na última ceia, antes de morrer, ele reuniu com seus apóstolos e numa ceia e pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, né, que será entregue por vós. Essa narrativa também aparece no catecismo dos 12 apóstolos, que é chamada de Didaquê. Então existem várias orientações acerca de diversos outros temas. Né? Claro que era um livro, né? uma coleção de doutrinas, de ensinamentos, muito resumido, bem pequenininho, é um livretinho em comparação com esse livro. Aqui temos uma estrutura com um esquema e também um embasamento teórico e teológico muito profundo. Aqui nós temos textos dos padres da antiguidade, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, de outros que não eram santos, mas que foram grandes teólogos dentro da igreja. Então contém uma riqueza muito grande de doutrina para todos nós. Se nós pegamos, por exemplo, a Sagrada Escritura e também a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica e queremos saber qual é que tem mais valor, a Bíblia ou o Catecismo, o que nós diríamos? Qual que tem mais valor, a Bíblia ou o Catecismo? A gente poderia logo de antemão dizer, não, a Bíblia, porque a Bíblia é palavra de Deus, ela tem mais valor, né, ela é mais importante do que o Catecismo. Só que esse é um argumento, é um raciocínio não tão lógico. Por quê? Porque na doutrina da igreja está contida a palavra de Deus, a mesma palavra que está contida na Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição que nós chamamos, né, e aqui nós temos uma Sagrada Tradição que antes era oral, era falada, né? Agora nós temos essa tradição que é escrita e repassada para nós em forma de uma doutrina, de um livro que compreende toda essa doutrina. Essa doutrina é palavra de Deus, tanto quanto a Bíblia. Por quê? Porque palavra de Deus é Jesus Cristo, palavra de Deus é pessoa. E essa palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é pessoa, está contido tanto na Sagrada Escritura, como na Sagrada Tradição, que é o Catecismo. Por isso não podemos separar uma coisa da outra. Estudar o Catecismo é estudar a palavra de Deus, tanto quanto estudar a Bíblia. É a mesma coisa, certo? A diferença é que a Bíblia é uma coletânea de livros, livros sagrados que foram compreendidos numa Bíblia, que poderíamos assim fazer uma relação da palavra, reunidos numa biblioteca. Uma biblioteca que compreende 72, dependendo das traduções, 73 livros, né? Separada, dividida em dois grupos, Antigo Testamento e Novo Testamento,
que é dividido em vários gêneros literários, por exemplo, livros históricos, livros deuteronomísticos, livros proféticos, livros apocalípticos, cartas, evangelhos. Né? Então, a Sagrada Escritura é dividida em Antigo e Novo Testamento, gêneros literários, que têm estilos diferentes, e o catecismo também não é diferente. O catecismo também tem uma divisão, né? Ele é dividido em 4 partes. Esse catecismo da Igreja Católica, né, na edição típica vaticana, contém, né, uma divisão que nos ajuda também na vivência e na compreensão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, nessa explanação. Mas é dividido em 4 partes. A Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento, e o catecismo em 4 partes, que compreendem as diversas fases do conhecimento de Deus e da vivência cristã. Porque palavra de Deus e o homem deve ser uma realidade de relacionamento com Deus. O homem que se relaciona com Deus. Né? Então, é dividido nessas 4 partes para ajudar o homem a compreender Deus, a buscar Deus, a viver Deus, a se relacionar com Deus. Que a gente vai ver com mais profundidade daqui a pouco. Então, quem tem o catecismo, lá no parágrafo número 1, ou melhor, antes da gente falar sobre isso, o catecismo ele é dividido em parágrafos. Geralmente não se faz pesquisa no catecismo por página. Embora tenha página, né? Por exemplo, abri aqui aleatoriamente na página 377. Mas quando nós vamos procurar algum tema dentro do catecismo, nós utilizamos o parágrafo e o índice que é temático. Né? Por exemplo, na mesma página 377, nós temos o parágrafo 1368, que fala da Eucaristia como sacrifício da igreja. Como é que eu faço para pesquisar um tema dentro do catecismo? Lá nas últimas páginas do catecismo, tem o índice geral, que é o índice onde nós vamos encontrar sistematicamente da primeira seção, do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo até o último. E temos um outro índice que é muito mais prático para encontrarmos os temas, que é chamado índice analítico. Fala um tema que vocês de repente têm uma curiosidade de conhecer, qualquer tema sobre a doutrina. Batismo? Então nós vamos lá na letra B e vamos ver o que o catecismo nos apresenta nos parágrafos para falar sobre batismo. Quem tem o catecismo da Igreja Católica nessa edição é a página 808. Diz assim, ó, batismo. Conferir, depois também pode ser conferido no índice sobre sacramentos. Apóstolos e missão de batizar. Onde está escrito isso? No parágrafo 1223 e também no 1276. Sobre o batismo de crianças. Onde é que está escrito isso? 403, 1231, 1233, de 1250 a 1252, 1282, 1290. Todos esses parágrafos falam sobre o batismo de criança. Batismo de adultos, batismo de Jesus, batismo de João Batista, batismo de sangue, batismo e castidade, batismo, sacramento da fé, e assim por diante, uma lista imensa só sobre o batismo. Até a página 810. Da página 808 até a página 810, só no índice analítico falando sobre o batismo. Então não é difícil de encontrar qualquer tema, por exemplo, um tema que nós não ouvimos falar muito, sobre cremação. Quando uma pessoa morre,
e ao invés de enterrar, ela prefere ser cremada, né? É possível fazer? É doutrina da igreja cremar o corpo de alguém que faleceu? O que a igreja fala sobre isso? 825? Ó, a Carmen já foi rápida aí. Corpo... Cremação. No parágrafo 1301. 2301. Bem na parte do catecismo que fala sobre nos 10 mandamentos o respeito à pessoa e a pesquisa científica. O catecismo fala disso, olha, de pesquisa científica, o respeito para com a pessoa. E diz assim: a autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória, ou seja, pode trazer mérito, né? Por exemplo, eu sou doador de órgãos, né? Minha mãe já sabe disso. Se por acaso acontecer qualquer coisa comigo, não precisa ter receio, pode doar os meus órgãos, né? Caso eu venha a morrer, meu cérebro parar de funcionar, e os meus órgãos estiverem ainda funcionando, pode doar. Pode ser meritório, ou seja, causar mérito em mim. E diz ainda, a igreja permite a cremação. Tem gente que fala assim, a igreja não permite fazer cremação. Permite. Se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos mortos, dos corpos. O que isso significa? Eu posso cremar o corpo de alguém, contanto que eu queira, por exemplo, posso querer ser cremado, contanto que o motivo não seja negar que eu vou ressuscitar, que o meu corpo vai ressuscitar. Porque tem gente que quer cremar por quê? Não, eu quero estar ainda presente no cosmos, quero que minhas cinzas estejam espalhadas no mar, no ar, nas árvores, na terra. Esse sentido não é um sentido cristão, porque nós acreditamos na ressurreição da carne, certo? Então, se o motivo é um motivo que foge à doutrina da ressurreição, não pode ser cremado. É ilícito. Mas, se não é esse o motivo, se não se nega a ressurreição, poderia ser. Tá vendo? Então, o catecismo não é difícil, ele é bem fácil de ser manuseado, de ser estudado, e deve ser estudado. E é esse o intuito que nós estamos aqui, né? Nós queremos conhecer a doutrina da nossa igreja, porque, como diz Santo Agostinho, ninguém pode amar o que não conhece. E conhecendo, amamos mais. E quanto mais amamos, queremos conhecer. E vira uma busca incessante. Né? Porque o nosso coração deseja Deus. E como diz o próprio Santo Agostinho, a nossa alma não se descansa enquanto não repousa no próprio Deus. O conhecimento de Deus faz descansar o nosso coração, faz descansar a nossa alma. Esse curso, ele não vai ser um curso querigmático. O que isso significa? Um curso onde vocês vão experimentar a presença de Deus, vai experimentar sensivelmente, vai trazer aquela experiência sensível. Não vai ter. É um curso sistemático, é um curso onde a gente vai precisar estudar. Vai ter que forçar a cabeça para poder entender a doutrina. Embora nós podemos fazer alguns momentos de espiritualidade também para iniciar o nosso curso sem problema. Mas quando a gente começar a estudar mesmo a doutrina, requer uma atenção, requer uma disposição para que a gente possa conseguir compreender todas as coisas, tá bom? Pode se tornar um pouco cansativo. Para isso é necessário que nós estejamos bem descansados, bem alimentados, né? Que nós estejamos confortáveis,
que nós estejamos também bem conosco mesmo, porque isso tudo ajuda nos estudos. Não só para o catecismo, gente. Tudo que a gente vai estudar, se a gente tiver com bem-estar, a gente consegue desenvolver melhor. Tá bom? Até agora tem alguma dúvida? Sim. Aqui não contém nada que não tenha na Bíblia. Só que aqui existe uma interpretação daquilo que está na Bíblia. Não foi assim simplesmente, olha, vamos escrever o catecismo? Vamos. Então vamos ver o que a gente pensa de ideia, assim, eu acho que nós vamos falar sobre isso. Não é um achismo. Para poder escrever o catecismo, foi necessário ouvir de Deus o que ele tinha para nós. Qual era a fonte? A fonte era o que Jesus ensinou para os apóstolos. A partir do que Jesus ensinou para os apóstolos, escreveu a Bíblia. A partir daquilo que está escrito lá na Bíblia, se estuda, interpreta e sistematiza. Coloca num sistema para que a gente possa compreender todas as coisas que estão lá na Bíblia, né? E que agora está aqui traduzido, mastigado, né? Agora só falta a gente colocar na boca, mastigar mais um pouquinho e engolir. Está mastigadinho. É como o passarinho, né? Vocês sabem como que a mãe passarinho faz com os filhotinhos, né? Eles não têm ainda condição de engolir o alimento, ela vai, faz a massa, né, do alimento, e depois vai lá e vomita dentro da boca do bico do passarinho, para que ele possa se alimentar. A igreja é assim. A igreja recebe de Cristo o alimento, ela mastiga, ela transforma em alimento que é possível os filhos da igreja engolir, né, possam então se nutrir. Porque se a gente, uma criancinha, por exemplo, que não tem dente, a gente dá um alimento sólido para ela, ela se engasga. Não é assim que funciona? Se a gente dá um alimento sólido para uma criança que não tem dente ainda e que não consegue mastigar, ela se engasga. Faz mal. Então, como nós não somos capazes de mastigar, porque é um mistério muito grande o que Cristo deixou para nós, a igreja recebe, interpreta e nos dá. E nós, então, nos alimentamos dessa palavra interpretada pelo poder do Espírito Santo, que foi dada por Cristo. Entendeu? Estudar a Bíblia, estudar o catecismo, é a mesma coisa. Se a gente estuda o catecismo, estuda junto também a Bíblia. Se estuda a Bíblia, estuda o catecismo, porque na Bíblia contém também a doutrina. É a mesma coisa. Só que aqui está mais resumido, mais em ordem, né? Se a gente quer entender a Bíblia, a gente tem que ler, pode ler do Gênesis ao Apocalipse, ou a gente pode começar com o Evangelho. Evangelho, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, as cartas católicas, São João, São Tiago, São Judas, né? Depois podemos voltar lá no Antigo Testamento e entender por que lá no Evangelho, né, fala tal coisa. Porque lá no Gênesis, por que lá no Evangelho de João Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, lá nas bodas de Caná. Por quê? Porque lá no Gênesis, no capítulo 3, Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A descendência da serpente são os filhos das trevas. A descendência da mulher é Jesus. Ele diz, mulher, a minha hora ainda não chegou, mas vou fazer o sinal. Qual era o sinal? O sinal da cruz. A entrega da vida. Como esposo entrega a vida pela igreja. Eu vou antecipar, transformando a água em vinho. Então Jesus mostra Maria como a mulher. João depois, lá na parte que Jesus está crucificado, o que ele diz para Nossa Senhora? Mulher, de novo, fala a mesma coisa. Mulher, eis aí o teu filho. No sinal antecipado, Maria é a mulher do Gênesis. E lá na cruz, na realização da entrega da vida de Jesus, Maria é a mulher. Ela é a mulher do Gênesis. E a mesma mulher do Apocalipse.
capítulo 12. Vi também um sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Maria. Alguns teólogos dizem que é a igreja, e Maria é o modelo mais perfeito da igreja. Ela é a mãe da igreja. Então não é difícil de entendê-la também como, tanto como igreja, como Nossa Senhora. É Maria, a mulher, tanto do Gênesis como do Apocalipse. Então, para entender a Sagrada Escritura, né, a gente volta lá no Antigo, vai nos profetas, vai lá no Apocalipse, volta nas cartas, porque é uma palavra só. Tudo diz respeito a Jesus. Tudo fala do Filho de Deus, tanto no Antigo como no Novo. Lembra lá que naquela passagem de Abraão, que ele vai sacrificar o filho Isaque? O pai, Abraão, que significa pai de uma grande multidão, de uma grande nação, de um grande povo, ele vai sacrificar o próprio filho. O que Isaque leva nos ombros? Não é um cordeiro. Tanto é que ele pergunta no meio do caminho: pai, a gente vai sacrificar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão fala: Deus vai providenciar um cordeiro. Ele fala Javé Irê, né? Que significa Deus providenciará. Deus vai providenciar o cordeiro. Ele não tinha cordeiro. O que é que Isaque trazia nos ombros? Lenha. Era um feixe de lenha para queimar a vítima. Porque o holocausto era feito o sacrifício, depois tacava fogo para queimar. Ele trazia a lenha no ombro. Quem é que trouxe a lenha no ombro? Isaque. Mas no Novo Testamento, quem é que trouxe no ombro? Jesus, o filho do pai. O filho do pai. Isaque é o filho do pai Abraão. Jesus, o filho do pai. Está vendo como no Antigo Testamento já falava de Jesus de modo antecipado? É Isaque? Mas é uma figura de Cristo. Depois, quando Abraão estava para dar a punhalada em Isaque, o anjo segurou o braço de Abraão e disse: não faça isso com o seu filho, agora já sei que você tem fé. Né? Aí o que aconteceu? Eles olharam para o lado e viram que tinha um cordeiro. Como é que esse cordeiro estava? Esse carneiro estava? Com os chifres enrolados aonde? No espinheiro. O cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaque tinha espinhos na cabeça. O cordeiro de Deus que é sacrificado no lugar de Isaque, que somos nós, o povo de Deus, foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos, um espinheiro. E porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Está vendo como o Antigo Testamento está falando de Cristo? Lá no Gênesis, já está falando de Jesus. Vamos falar de batismo, por exemplo. Depois a gente vai aprofundar tudo isso aqui no Catecismo, viu, gente? É lá mais para frente. Vamos falar de batismo. No batismo, nós passamos pela água, não é verdade? No rito antigo, as pessoas entravam na água. Ela era mergulhada. E ao mergulhar, era como se fosse o homem velho que morre e que levanta ressuscitado com Cristo. Morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Sepultado para o homem velho, nasce de novo um homem novo. Né? Nasce para Deus o homem novo. O batismo realiza isso. Se nós olhamos lá no livro do Êxodo, quando Moisés libertou o povo escravo dos egípcios, o que aconteceu? Moisés, com o cajado, Deus, através de Moisés, é claro, né, fez com que o Mar Vermelho se abrisse em duas partes, e eles passaram pelo meio da água. Do lado do Egito, eles eram escravos. Quando eles passaram para o outro lado do Mar Vermelho, o que aconteceu? Eles já não eram mais escravos. Por quê? Porque o mar fechou sobre os opressores, sobre aqueles que tornavam o povo escravo, e matou todos. Do lado de lá,
eles não eram mais escravos, porque não tinha mais opressores que escravizassem. Quando passamos pelas águas do batismo, éramos escravos do pecado. Não tem mais, fomos lavados. Não tem nada que nos oprime mais. Somos purificados pela graça da morte de Cristo e da sua ressurreição. Mesma realidade do coração de Cristo que jorra sangue e água. Eucaristia, batismo. Certo? Tudo que nós formos ver no Antigo Testamento faz referência ao Novo, faz referência a Cristo. Vamos falar de batismo e de crisma ainda? Então vamos. Antigo Testamento. O que Deus fez para renovar a humanidade no tempo de Noé? Houve um dilúvio. Choveu durante quantos dias? 40 dias e 40 noites. Jesus ficou no deserto quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Depois do batismo. Jesus foi para o deserto depois do batismo, ficou 40 dias e 40 noites. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites, lavou a terra. E aí como que é que Moisés ficou sabendo que já tinha terra seca? Não mandou a pomba. Ele mandou primeiro um corvo. Não é verdade? Mandou um corvo e o corvo voltou. Então significava, não tinha lugar para pousar. Passado mais alguns dias, ele soltou de novo o corvo. Só que o corvo não voltou. Para ele ter certeza mesmo que tinha secado, o que ele fez? Aí ele soltou a pomba. Por que ele soltou a pomba? Porque a pomba é fiel. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor repousou sobre Jesus em forma de uma pomba. Quando a pomba voltou, ela voou e voltou. Quando ela voltou com o que no bico? Um galinho de quê? De oliveira. Poderia ter sido de outra coisa? Poderia. Mas trouxe de oliveira por quê? Porque a oliveira é a árvore que nasce a azeitona, da qual se tira o óleo, o azeite, que faz a unção. Batismo com a água, o crisma com a oliveira. Está lá no Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento sobre isso. Né? Então, se a gente pensar, tudo está relacionado uma coisa com a outra. A gente vai ver isso com muito mais profundidade mais para frente, quando a gente estiver falando sobre os sacramentos, que é uma das partes do nosso curso, do nosso catecismo. Bem, vamos continuar então, porque senão a gente não consegue terminar o prólogo. Hoje a gente só vai ver do parágrafo 1º até o parágrafo 25, tá bom? Então no parágrafo 1º, diz assim, que Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura vontade, criou livremente o homem. Olha que interessante isso aqui. Deus perfeito, porque se Deus não fosse perfeito, ele não seria Deus. Uma das características de Deus é que ele é perfeito. Né? A ausência da perfeição em Deus tornaria ele uma criatura, um imperfeito, e Deus não pode ser imperfeito. Deus tem que ser perfeito, porque senão ele não é Deus. Então, Deus infinitamente perfeito, bem-aventurado em si mesmo, ele é bem-aventurado em si, ele não precisa de nada fora dele para ser bem-aventurado. Em um desígnio de pura vontade, ou seja, em uma escolha de pura vontade, ninguém obrigou ele, foi vontade dele. E criou de pura bondade, né? De pura bondade, melhor dizendo. Ele criou livremente o homem. Não precisava criar o homem, mas ele quis criar. Criou com liberdade. O que nos torna imagem e semelhança de Deus?
O que nos faz? É porque nós somos parecidos com Deus? É isso que faz a gente... o nosso rosto é parecido? Os nossos braços, os nossos membros, é isso que nos faz parecidos com Deus? É imagem e semelhança de Deus? É isso? Não pode ser, porque Deus não tem corpo. Deus é espírito. Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem cabeça. A não ser em Jesus. Ele assumiu a nossa condição humana. Mas Deus, na sua realidade espiritual, não tem corpo. Então nós não podemos parecer com Deus fisicamente, porque Ele não tem físico. Ele é espírito, certo? Então, Ele criou o homem livremente, Ele não precisava criar o homem, ele já era Deus, Ele já era perfeito em si mesmo, fala aqui antes, né? Mas Ele quis criar com liberdade. Para que Ele quis criar o homem livremente? Para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Olha que beleza. Deus não precisava criar a gente, não tinha motivo para Ele criar, Ele quis criar só porque Ele ama tanto, que Ele quis criar para que a gente pudesse participar da sua vida. Ele só criou a gente por isso, porque ama tanto que quis criar o homem para que o homem pudesse participar da vida dele, porque a vida dele é perfeita. Somos imperfeitos porque não somos Deus, mas participamos da perfeição de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, filhos bem-amados, bem-aventurados. Participamos da vida bem-aventurada de Deus. Então o catecismo começa desse modo, né? Deus chama o homem, ajuda o homem a procurá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo com todas as forças. Deus convoca os homens que estão dispersos pelo pecado. Ele chama o homem para a unidade da sua família. Qual é a sua família? Qual é a família de Deus? Quem é a família de Deus? Essa realidade, Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Mas a família de Deus é o quê? A igreja. Então ele convoca todos os homens dispersos pelo pecado a participar da sua família, para a unidade da sua família, que é a igreja. E como é que ele faz isso? Como é que Deus chama os homens dispersos pelo pecado para se unir numa só família, que é a família de Deus, a igreja? Como é que ele faz isso? Por meio de Cristo, por meio do seu Filho. Ele enviou para nós um Salvador, um Redentor. Nós precisamos de um Salvador. Existem algumas doutrinas que não precisam de um Salvador, né? Eles acreditam que são salvadores de si mesmo. Por exemplo, as doutrinas reencarnacionistas têm muito essa ideia de que a minha encarnação, depois a minha reencarnação, a reencarnação e assim por diante, num ciclo que é infinito, né? Até quando alguém se torna Deus de si mesmo, porque eles acreditam que, por exemplo, Buda, de tanto se reencarnar, se tornou Deus. Que Cristo, eles acreditam, Cristo foi tão grande que de tanto ele se reencarnar, se tornou Deus. Que Gandhi, de tanto se reencarnar, se tornou Deus. Né? E assim diversos homens que se destacaram aí na sua sabedoria, né? Eles acreditam que Chico Xavier é reencarnação de Jesus Cristo, né? De Allan Kardec, né? E assim por diante, que se tornou Deus, Deus de si mesmo. Nós não acreditamos assim. Nós somos criaturas, somos pecadores e precisamos de um Salvador. Esse Salvador é Cristo, o Filho de Deus feito homem. Certo? Depois de tudo isso, ele chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, filhos adotivos. Quem que tem mais direito? O filho legítimo ou o filho adotivo? Os dois. Legítimo, né? A gente pensa pela lógica, o filho legítimo é de sangue, nasceu da própria mãe. Mas não, o filho adotivo tem tanto direito quanto o filho legítimo. Segundo a lei, adotado é filho tanto quanto.
A diferença é que um nasceu do pai e da mãe e o outro não. Nasceu de outro pai e de outra mãe. É assim que acontece conosco também. Olha só, Cristo é o filho legítimo do pai, porque o filho eterno do pai é gerado do pai, desde sempre. O filho é gerado do pai, ele desde sempre, desde toda a eternidade, o pai gera o filho, ele é legítimo. Nós fomos criados por Deus, perdemos a graça por causa do pecado, e agora o filho legítimo se faz um de nós para nos dar a graça pelo poder do Espírito Santo, do batismo, a condução do Espírito Santo na nossa vida, a nos tornar filhos adotivos. Não somos legítimos, somos adotivos, mas temos os mesmos direitos de Cristo. Por isso somos chamados de cristãos. Por isso somos chamados de cristãos. Eu costumo muito dizer que onde está a igreja, né? Está Cristo. Onde está o cristão, está Cristo. Tem que ser. Onde eu, cristão, estou, Cristo tem que estar presente em mim. Nessa realidade de comunhão, de vida, de adesão. Eu estou com Cristo, eu estou unido a Ele. Por isso o ato da igreja, tudo que a igreja faz é ato de Cristo, é o que Cristo faz. Tá bom? Então, pelo poder do Espírito Santo, nos tornamos o quê? Filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Somos herdeiros da vida de Deus. O que nós recebemos como herança por sermos filhos adotivos em Jesus Cristo? O que nós recebemos? A bem-aventurança, a vida de Deus. A vida de Deus que já está em nós. Compreendidos até agora? É profundo, né? Depois disso, Jesus então, feito homem, o Filho feito homem, Jesus, chama a igreja, através de quem? Dos apóstolos. Através dos apóstolos para quê? Para que na ausência dele, porque Cristo foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde, lá do céu, da direita do Pai, um dia há de vir e julgar os vivos e os mortos no fim dos tempos. Enquanto isso não acontece, o Cristo está sentado à direita do Pai, ele age por meio da sua igreja, dos apóstolos, que agora nós temos como apóstolos de Cristo, quem? Os bispos, orientados por quem? Pelo Papa. Junto com o quê? Com o seu colégio de presbíteros, os padres. Ajudados por quem? Pelos diáconos. Para servir a quem? A igreja. Olha a hierarquia da igreja. É o Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja no seu Papa, nos seus santos, né? Nos seus santos lá no céu e anjos. A igreja na terra, o Papa, bispos, padres, diáconos e o povo. Nessa realidade, eu estou falando assim, mas não é porque é maior ou menor, certo? É porque assume funções de responsabilidade maior. Mas diante de Deus, filhos de Deus batizados, mesmo valor, certo? Mas assume funções diferentes. A função de um padre requer uma responsabilidade maior do que de um leigo. Tanto é que quando um padre ele se desvia da igreja, surte um efeito negativo maior do que quando um leigo sai da igreja. Não é verdade? Quando um bispo, então, faz alguma coisa que escandaliza, é pior do que um padre. E se o Papa faz, meu Deus, né? Seria pior ainda. Então, essa questão da hierarquia é só na questão, como Cristo falou, quem quiser ser o maior, seja o menor. O Papa é servo de todos. No latim, o título do Papa é Servum Servorum Dei, que significa servo dos servos de Deus. Ele é o maior, mas no serviço ele é o primeiro que deve servir. Ele deve lavar os pés de todos. Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, não terás parte comigo.
Então me lava os pés e a cabeça também. Não precisa, quem já está limpo, não precisa lavar tudo. Basta que lave os pés. Mas por que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele? Porque era ele que deveria ter servido os outros. Era ele que tinha que ter se adiantado na última ceia, saindo nos pés de todos os discípulos, os amigos dele, inclusive de Jesus também. Era Pedro que deveria ter lavado, porque ele era o servo dos servos. Ele era o Papa. Ele era o príncipe dos apóstolos. Então, quem é maior no reino de Deus é menor. Quem é o menor se torna grande. Essa é a lógica de Cristo. Tá certo? Então ele envia os apóstolos para ser presença de Cristo no mundo. Se os apóstolos têm essa missão de transmitir a palavra, a fé, a doutrina, também nós temos o mesmo dever. Claro que dentro da nossa possibilidade ou melhor, não da nossa possibilidade, mas dentro da nossa condição de igreja. Um pai de família não pode chegar lá no altar, pegar o pão e dizer, isto é o meu corpo, porque não compete a ele isso, não é função. Mas como é que ele pode levar o corpo de Cristo? Sendo testemunha de Cristo para os filhos, para a esposa, para o esposo. Entende? Sendo no meu trabalho, presença de Cristo. Eu levo Cristo com a minha vida. Todos nós, então, somos transmissores, somos instrumentos que transmitem a fé e o amor de Jesus Cristo com a nossa vida. Tá ok? Podemos passar para o próximo ou tá beleza? Pode passar? Então, transmitir a fé. Se a igreja tem a incumbência de transmitir a fé, como é que ela transmite a fé? Através da catequese. A catequese, resumidamente, é o estudo sistemático da fé. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando catequese. Ah, padre, mas é a mesma catequese lá da igreja? Basicamente. Aqui, eu poderia dizer que vai ser mais profundo do que lá. Porque aqui eu não tenho interesse de passar por cima de alguns temas. Como, por exemplo, vai fazer uma catequese para uma criança, eu não falo para ela sobre o cordeiro que tinha os chifres enrolados no espinheiro, relacionado a Cristo, que tinha uma coroa de espinhos, porque ele é o cordeiro de Deus. Não falo. A criança não vai entender. Entende? Agora, vocês que já, acho que a maioria, menos alguns, né, que já são até crismados, conseguem compreender tudo isso com facilidade. Né, sem nenhuma dificuldade de compreensão do mistério. Né? E se tiver alguma, depois a gente pode ir sanando isso também com o tempo, tá bom? Então, a catequese, aqui lá no segundo parágrafo do segundo ponto, diz assim, a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, já falei sobre isso tudo, com o fim de iniciar na plenitude da vida cristã. Né? Às vezes, a gente vai lá na igreja e fala assim, eu quero fazer a crisma. A crisma, na verdade, é o sacramento. Não se faz a crisma. Se faz, não. Nem a crisma, nem o crisma, é a mesma coisa. Não se faz a crisma. A crisma se recebe. Certo? Se faz catequese para a crisma. Não se faz primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia se recebe. Se faz catequese para a primeira Eucaristia. Então, só para que vocês compreendam que a catequese é o estudo sistemático, todo bem preparado, desenvolvido, para que a gente seja iniciado na fé para receber um sacramento,
tem a catequese para receber o matrimônio, tem, entre aspas, né, poderia colocar aqui entre aspas, uma catequese para receber o sacramento da ordem. O que seria essa catequese? Uma catequese mais aprofundada ainda, que é chamada de teologia, que é antecedida pela filosofia para ser padre. Então é uma catequese, é um modo de ser iniciado para receber, né, o sacramento. Claro que essa catequese da doutrina e tudo mais, isso aí é uma catequese que nos inicia na fé. Muitas pessoas, talvez entre nós também, mas muitas pessoas que já têm todos os sacramentos, participa da igreja e tudo mais, não têm o conhecimento disso aqui ainda. Deveria ter antes de receber. Tem muita gente que comunga a Eucaristia sem saber que é Cristo, que é simplesmente uma hóstia. Ah, vou lá receber a hóstia. Ou vou lá receber aquele pãozinho, vou lá receber o pão. Entende? Tem muita gente que já recebeu os sacramentos, mas não tem ainda a iniciação da catequese, da compreensão sistemática da doutrina. Olha, a catequese, ela anda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Não é somente uma extensão geográfica e um aumento numérico. Ou seja, quando o IBGE passa lá na nossa porta e aí faz uma pesquisa, quantas pessoas são católicas aqui? Não, aqui tem 5 pessoas católicas. Quantas são batizadas? Não, as 5 são batizadas. Agora, lá eles não perguntam quantos vão na igreja, quantos fizeram catequese, quantos realmente são cristãos, católicos, praticantes, que vivem a fé de verdade. Isso eles não perguntam. Pergunta quantas pessoas batizadas, 5 pessoas, quantifica isso, pronto, são 5 pessoas. Não importa se são iniciadas de verdade na catequese. E não é só para um aumento numérico, mas também, e mais ainda, o crescimento interior da igreja, da sua correspondência ao desígnio, ou seja, da vontade de Deus, que dependem da catequese mesma. Tá certo? Qual é o objetivo do catecismo? Ele tem o objetivo de apresentar uma exposição orgânica e sintética, ou seja, uma doutrina sistemática, concisa, né, verdadeira e sintetizada num único lugar, os conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé, sobre aquilo que nós acreditamos, como também sobre a moral, do modo como nós vivemos. Olha que interessante. Ela apresenta para nós o que cremos e como devemos viver. O que nós cremos? Quando a gente pensa assim, no que nós cremos, o que vocês lembram em primeiro lugar? Em Deus? Sim. Mas se a gente pensa no conjunto dos artigos da nossa fé, o conjunto daquilo que nós acreditamos, onde é que nós encontramos isso? Na igreja? Sim. Mas como que a igreja nos apresenta todo esse conjunto do que nós acreditamos? Começou bem. Pai, Filho e Espírito Santo é um símbolo da fé. O símbolo mais antigo, que é o símbolo trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é que símbolo que nos mostra o conjunto do que nós acreditamos e que é bem comum na nossa vida hoje? A cruz? Não. Não. O conjunto do que nós acreditamos está contido num determinado lugar, uma determinada situação.
está resumido num determinado símbolo. Não. Não. Então, a fé está contida aí, nesse símbolo. Onde é que nós encontramos o símbolo da nossa fé? Vocês estão pensando em imagem, vocês estão pensando em sacramento. Também, claro, é lógico. No sacramento tem, na Bíblia tem. Mas onde é que nós podemos dizer, nossa, isso aqui tudo é o que eu acredito? Hã? Estava indo bem aquela hora quando você falou o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse é um símbolo mais antigo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o símbolo mais antigo que existe. É o símbolo trinitário. A ressurreição é uma coisa que acreditamos está dentro do símbolo. Vocês estão pensando em imagem, não é? Algo, porque símbolo, né, sinal. Tá fácil, gente. Todo domingo a gente tem relação com isso. Não. Hã? Tem relação com a missa. Não. A nossa fé, ela está contida no símbolo, que é chamado de símbolo apostólico, e tem um outro que é chamado de símbolo niceno-constantinopolitano, que nós professamos a cada domingo na nossa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é um símbolo. É o credo. Entende? Então, olha só. A doutrina da igreja está condensada aqui no catecismo. E essa doutrina sintética, orgânica, que é apresentada para nós de maneira objetiva, ela é a doutrina da igreja que nos faz crer, símbolo da fé, e da moral, que nos faz viver. Como é que eu vivo? Se eu creio por meio, se eu sei da minha fé por meio do crer em Deus Pai Todo-Poderoso, eu vivo essa fé por meio de quê? A vivência dessa fé que eu professo é como? Hã? Não só na comunhão. Você está falando comunhão eucarística? Não só na comunhão eucarística. Hã? Também. Se você falar os outros 5, você sabe todos. Hã? Por fim, a gente deixa essa parte rapidinho de lado um pouquinho, mas você já falou que é comungando e confessando. Hã? Também é vivência. Mas olha, comungar e confessar, se falar os outros 5, completa. Hã? Não, a oração vai ficar também para o finalzinho. Penitência, mas com penitência é confissão. Comunhão, confissão. Não, jejum não. Como que a gente vive a nossa fé, gente? Comungando a Eucaristia, confessando os pecados, imitando Cristo, sendo esposo que se casa, ou sendo Cristo que dá a sua vida pelo sacerdócio, ou Cristo que me cura pela unção dos enfermos, ou Cristo que me torna filho pelo batismo, que me unge com a graça pelo poder do Espírito Santo, me confirmando o batismo. A vivência da fé pelos sacramentos. Como é que nós vivemos tudo isso? Orientados por quê? Se crer depende do que nós professamos, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante, a vivência se dá nos sacramentos. Como é que eu vivo tudo isso então? O que orienta a minha vida para que eu viva os sacramentos? A fé? Não. Já foi a fé. Nós estamos falando de vida. Olha o que o catecismo fala, gente. O
O presente catecismo tem o objetivo de apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, é isso que a gente acredita, e sobre a moral. A moral é o modo como vivemos. Como nós vivemos essa fé que professamos? Pela Eucaristia, pelo batismo, pela crisma, mas como somos orientados para viver tudo isso? O que nos dá a certeza que nós vamos para o céu? Se cumprimos os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. Resumidos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Os mandamentos nos orientam para a vivência moral, do que é bom e do que é mal, do que é errado, do que é certo, do que é pecado, do que é graça. Essa é a vida moral. Para quê? Para que pela oração, viu, Reginaldo e Breno? Para que pela oração tenhamos comunhão com Deus. Resumidamente, gente, falei do catecismo inteiro. As 4 partes que o catecismo nos apresenta são essas: a profissão da fé, os sacramentos da fé, a vida da fé com os mandamentos e a oração na vida da fé. Olha que interessante. A profissão de fé, e a gente já faz isso aqui e já termina, tá bom? O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. Vamos imaginar 4 colunas que sustentam, né, a estrutura desse catecismo. Se faltar um, cai. São 4 pilares essenciais para sustentar a estrutura desse catecismo. A profissão de fé batismal, que é chamado de símbolo, vocês podem aí ver. Os sacramentos da fé, batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, unção dos enfermos e confissão. A vida da fé, os mandamentos. E a oração do crente. Vocês vão encontrar muito aqui no catecismo falando de crente. E nós somos verdadeiramente os crentes. Os protestantes não são. Os crentes não são os crentes. Nós, católicos, somos os crentes. O termo correto, crente, é usado para nós. Para eles, protestantes. Para nós, crente. Nós somos os crentes. Por quê? Porque nós cremos em tudo aquilo que Jesus revelou, sem tirar nem pôr. Tudo. Tudo está contido na Igreja Católica. Foi dado para a Igreja. Foi dado para a Igreja. Eles não têm Maria. Jesus deu Maria para a Igreja. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus deu Maria. Eles não têm Maria, então não tem. Só por isso já não seria fiel. Crente, não são. Entende? Então, quando fala assim, os crentes, o termo correto é usado para nós. Nós somos os crentes. Então, olha só, a oração do crente, que é o Pai Nosso. Eles participam da fé de modo imperfeito, porque falta artigos da fé. Entende? Falta para eles muitos artigos da fé. Muitos acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, mas não acreditam em Jesus Cristo, seu único Filho. Tem algumas doutrinas que não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas como um profeta. Só um profeta, um homem importante, mas não o Filho de Deus. Então, fugiu, não é crente. Se falta, Jesus nos deixou a Eucaristia. Isto é o meu corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se alguém não acredita na Eucaristia, não é crente, não crê no que Cristo falou. Não é crente. Crê em partes, mas não crê em tudo. Tá certo? Então, olha só, a profissão de fé,
Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação. O que é a revelação? É o conhecimento de Deus e da criação que Cristo deu para nós. Cristo deu a plenitude da revelação, mas o Pai, ele se revela desde a criação do mundo. Ele se revela no batismo, lá em Noé. Lembra que a gente falou? Já se revelava. Não era de modo pleno? Não era. De modo pleno, o batismo é revelado por Jesus. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Revelado por Jesus de maneira plena. Mas já estava sendo revelado lá no Antigo Testamento. Consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. É pela fé que Deus fala com o homem, é a mesma fé como resposta que Deus me chama por meio da fé, porque Ele revelou a fé, e agora eu respondo a essa fé. Eu digo meu sim a Deus, pela mesma fé. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga, que o Deus atribui, que Deus dá ao homem, como autor de todo bem, como redentor, como santificador. Olha que interessante. Como autor, quem é que é autor de tudo? Deus, mas quem é que é o autor de tudo? Quando a gente pensa em tudo que existe, quem é que é o autor? O que cria? Hã? Fala, gente, pode falar sem medo de errar. Hã? Deus, é Deus que cria, mas quando a gente pensa na criação, qual deles faz? O Filho? O Pai faz. O Pai é que diz, faça-se a luz. A palavra que sai da boca do Pai é o Filho. É a palavra criadora. E o Espírito Santo é o que dá ordem a todas as coisas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembra da passagem do Gênesis? Olha só. Então o símbolo da fé resume os dons que Deus dá ao homem como autor de todo bem, autor, Pai, Criador. Como Redentor, quem é que nos redime? É Deus, tudo é Deus, mas quem é que nos redime? Se quem cria é o Pai, quem salva é o Filho. E como santificador, quem é que santifica? O Espírito Santo. Aqui no Catecismo está falando sobre a Santíssima Trindade. Quando a gente professa a fé, o que a gente fala? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, encarnação, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, mistério pascal. Crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, no futuro. De lá do céu, envia o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo no símbolo apostólico, ele é bem, a gente vai falar isso no próximo encontro. Mas vou adiantar um pouquinho. O Espírito Santo aparece rapidamente, porque o Espírito Santo é discreto. O Espírito Santo é íntimo. Não se fala muito do Espírito, se vive pelo Espírito. Ele é íntimo. Então, no símbolo apostólico, se fala muito pouco do Espírito Santo. No símbolo niceno, constantinopolitano, se fala mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando aqui, não. Mas, quando fala do Espírito Santo no símbolo niceno, diz que o Espírito que procede do Pai e do Filho. Tem gente que fala assim que Jesus foi para o céu para mandar o Espírito, não é? Ele não foi para o céu para mandar o Espírito. Ele foi para o céu para, junto com o Pai, mandar o Espírito.
Porque o Espírito Santo é amor que sai do coração do pai para o filho, e que sai do coração do filho para o pai, e que agora dos corações do pai e do filho, o Espírito Santo é pessoa que é derramada sobre a igreja. Não procede só do pai, e nem procede só do filho, procede dos dois. O Espírito Santo é amor do pai e do filho para a igreja. É a terceira pessoa. É complexo, né? Mas é isso. Então, olha só. E articula em torno dos 3 capítulos de nosso batismo a fé em um só Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo na Santa Igreja. Que aí a gente reza: creio na una, santa, católica e apostólica. A gente vai ver todos os 4 atributos da igreja também, lá quando estiver falando sobre isso. A igreja, ela não é santa e pecadora, ela é santa. E aí a gente vai ver por que ela é santa. Mesmo os homens sendo pecadores, ela continua santa. Certo? Na parte 2, nós vamos ver sobre os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como salvação de Deus, realizada uma vez por toda em Cristo. Como é que Cristo nos salva? De uma vez por todas. Como é que Ele nos salva? Porque a salvação ela se deu de uma vez por todas. Como é que Cristo nos salva? Qual é o ato salvador de Cristo? Morte na cruz. Ele morre na cruz como Cordeiro de Deus para o perdão dos pecados. Esse ato de salvação, que é de uma vez por todas, ele está presente hoje. De que modo? Só na Eucaristia? Na Eucaristia, no batismo, na crisma, no matrimônio, na ordem, na unção dos enfermos, na penitência. No matrimônio, claro. Vamos identificar a cruz de Cristo em cada um dos sacramentos? Quando a gente é batizado, o que acontece? Não só assinalar. Espiritualmente eu estou dizendo. Não só. A gente morre com Cristo, ressuscita com Ele. É cruz isso. Isso é cruz. Cristo me salva, porque ele morto e ressuscitado me faz participar da sua morte e ressurreição. Na crisma, como é que Cristo, Redentor, nos faz participar? O óleo era sinal também de sacrifício. A azeitona esmagada é sacrifício. Assim como Cristo sua sangue no Horto das Oliveiras, ele é esmagado, sacrifício. Ele é ungido para a missão, sacrifício da própria vida para a missão. Eucaristia, não tem dúvida, né? O altar é cruz e ressurreição. É pedra do sepulcro e é pedra sobre a qual Cristo ressuscita. Então, não tem dúvida, Eucaristia. Matrimônio, como que é sacrifício? É cruz. O matrimônio, o esposo é Cristo que dá a vida pela sua igreja, que é a esposa. A esposa é a igreja que recebe o seu Cristo e se dá a ele, como a igreja recebe Cristo e se dá para ele, como nós fazemos isso. Tá vendo o mistério da cruz, redenção? A ordem. O sacerdote é persona Christi, ele se sacrifica com Cristo para a realização da vida bem-aventurada de Deus na vida da igreja. A unção dos enfermos, unindo o nosso sofrimento das nossas doenças, enfermidades, da nossa fragilidade, ao sofrimento de Cristo, para sermos restaurados de modo definitivo com Deus no céu. Sacrifício de cruz. O doente é sinal claríssimo de Cristo que se doa, que aceita o sofrimento, que aceita a sua fragilidade, que aceita que precisa de Deus. Um doente, um enfermo, bem preparado, ele não sente tristeza na hora da morte.
Ele sente a alegria de se encontrar com Deus. Embora seja difícil passar pela morte. É sempre difícil passar pela morte. Mas ele celebra a morte com a esperança e a alegria, porque vou me encontrar com o meu Senhor, com o meu Cristo. E a confissão também não tem dúvida, né? É o Cristo que na cruz nos perdoa dos nossos pecados e agora alcança-nos com a absolvição sacramental. Todos os sacramentos estão dentro do mistério da cruz. Então, segunda parte, sacramentos. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem. Ele foi criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para se chegar a ela, mediante um agir reto e livre. Ou seja, com liberdade escolher o bem. Eu posso com liberdade escolher o mal, mas aí eu não tenho vida. Com liberdade, a liberdade que Deus me deu, eu escolho o bem, embora possa escolher o mal, mas não quero, eu quero Deus, então eu escolho o bem. Com agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus. Não estou sozinho. Eu caminho para Deus, mas Deus é o meu companheiro. Sem Ele não consigo chegar. Por meio do agir que realiza o duplo mandamento da caridade. Qual é o duplo mandamento da caridade, gente? Hã? Como a si mesmo, isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desdobrado em quantos mandamentos? 10 mandamentos. São 2 que se desdobram em 10. Vamos adiantar um pouquinho, mas só para vocês entenderem. Quantas tábuas Moisés recebeu de Deus? Tábuas de pedra. Quantas? 2. Estavam escritos lá 5 mandamentos numa tábua e 5 na outra, né? Não. Numa das tábuas estavam escritos 3 e na outra estavam escritos 7. Por quê? Porque na primeira tábua, que estavam escritos as 3, estavam os mandamentos que se referem a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Guardar, no Antigo Testamento, os sábados, né? Mas para nós, guardar domingos e festas. E não tomar seu santo nome em vão. É o contrário. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esses 3 mandamentos se referem a quem? Única e exclusivamente a Deus. Eu guardo o domingos e festas porque coloco Deus sobre todas as coisas. Eu não desrespeito Deus porque coloco Deus sobre todas as coisas. E os outros 7? É outra tábua. É a tábua do mandamento que diz respeito ao próximo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Todos esses outros 7 mandamentos diz respeito ao outro. 2 tábuas, uma diz respeito a Deus, outra diz respeito ao próximo. Portanto, quando Jesus fala, está resumido em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não estava negando o Antigo Testamento. Ele estava reafirmando que Deus deu para Moisés 2 mandamentos essenciais desdobrados em 7. O primeiro que se desdobra em 3, o segundo que se desdobra em 7. Está compreendido? É bonito, né? É muito profundo. E por fim, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor. Nós vamos falar sobre os 7 pedidos da oração do Senhor.
Pai nosso que estais no céu, a gente faz os reconhecimentos, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Tudo é pedido da oração do Pai Nosso. Então tem os 7 pedidos, nós vamos ver sobre isso também. Com efeito, nestes 7 pedidos encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai Celeste quer conceder-nos. Tudo que o Pai quer nos conceder. Tá certo? E essas indicações aqui, depois vocês podem dar uma olhada, né? Com certeza vão fazer um ótimo proveito. Na semana que vem nós vamos começar com a primeira sessão. É a parte que fala do eu creio, nós cremos. É super interessante isso. Eu creio enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas eu não creio sozinho. Os protestantes têm muito isso, né? É a minha fé. É o que eu creio, é o que eu acho, é o que eu interpreto. Nós temos isso, mas se a minha fé não estiver vinculada à fé do nós cremos, que é a fé da igreja toda, é uma fé falsa. É uma fé que não tem estruturação naquilo que Jesus nos ensinou, que é comunhão e unidade. Creio na una. E una significa única e unida. A gente vai ver isso depois também. Santa, católica e apostólica igreja. Certo? Então, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.